Leitura Bíblica Anual, leitura de número 204 de 261. E hoje leremos Jeremias, capítulo 38, 39 e 52 e 1 Pedro, capítulo 2. Jeremias 38. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Pazur, e Jucal, filho de Selemias, e Pazur, filho de Malquias, as palavras que anunciava Jeremias a todo o povo, dizendo: Assim diz o Senhor, aquele que ficar nesta cidade morrerá à espada, à fome e de pestilência. Mas quem for para os caldeus viverá, porque a sua alma lhe será por despojo e viverá. Assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia, e ele a tomará. E disseram os príncipes ao rei: Morra este homem, visto que ele assim enfraquece as mãos dos homens de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, dizendo-lhes tais palavras. Porque este homem não busca a paz para este povo, senão o mal. E disse o rei Zedequias: Eis que ele está na vossa mão, porque o rei nada pode contra vós. Então tomaram Jeremias e o lançaram no calabouço de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda, e desceram Jeremias com cordas. Mas no calabouço não havia água, senão lama, e atolou-se Jeremias na lama. Ouviu, pois, Ebed-Meleque, o etíope, um eunuco que então estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias no calabouço. Estava, porém, o rei assentado à porta de Benjamim. Logo, Ebed-Meleque saiu da casa do rei e falou ao rei, dizendo: Ó rei, senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, lançando-o no calabouço. De certo, morreria de fome no lugar onde se acha, pois não há mais pão na cidade. Então deu ordem o rei a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Toma contigo daqui 30 homens e tira Jeremias, o profeta, do calabouço, antes que morra. E tomou Ebed-Meleque os homens consigo e foi à casa do rei por debaixo da tesouraria. E tomou dali uns trapos velhos e rotos e roupas velhas em bocados, e desceu-os a Jeremias no calabouço por meio de cordas. E disse Ebed-Meleque, o etíope, a Jeremias: Põe agora estes trapos, velhos e rotos, já apodrecidos, nas covas dos teus braços, por debaixo das cordas. E Jeremias o fez assim. E puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram do calabouço, e ficou Jeremias no átrio da guarda. Então enviou o rei Zedequias e fez vir à sua presença Jeremias o profeta, à terceira entrada, que estava na casa do Senhor. E disse o rei a Jeremias: Pergunto-te uma coisa, não me encubras nada. Disse Jeremias a Zedequias: Se eu te declarar com certeza, não me matarás? E aconselhando-te eu, ouvir-me-ás? Então jurou o rei Zedequias a Jeremias em segredo, dizendo: Vive o Senhor, que nos fez esta alma, que não te matarei, nem te entregarei nas mãos destes homens que procuram a tua morte. Então Jeremias disse a Zedequias: Assim diz o Senhor, Deus dos exércitos, Deus de Israel: Se voluntariamente saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não será queimada, e viverás tu e a tua casa. Mas se não saíres aos príncipes do rei da Babilônia, então será entregue esta cidade nas mãos dos caldeus, e eles a queimarão, e tu não escaparás das mãos deles. Então disse o rei Zedequias a Jeremias: Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus, que me entreguem nas suas mãos e escarneçam de mim. Disse Jeremias: Não te entregarão. Ouve, te peço, a voz do Senhor, conforme a qual eu te falo, e bem te irá e viverá a tua alma. Mas se tu não quiseres sair, esta é a palavra que me mostrou o Senhor. Eis que todas as mulheres que ficaram na casa do rei de Judá serão levadas aos príncipes do rei da Babilônia, e elas mesmas dirão: Os teus pacificadores te incitaram e prevaleceram contra ti. E agora que se atolaram os seus pés na lama, eles voltaram atrás. Assim, a todas as tuas mulheres e a teus filhos levarão aos caldeus, e tu não escaparás das suas mãos, antes, pela mão do rei da Babilônia, serás preso, e esta cidade ele queimará. Então disse Zedequias a Jeremias: Ninguém saiba estas palavras, e não morrerás. E quando os príncipes, ouvindo que falei contigo, vierem a ti e te disserem: Declara-nos agora o que disseste ao rei, não nulo encubras, e não te mataremos. E disserem também
Que te disse o rei? Então lhes dirás: Eu lancei a minha súplica diante do rei, para que me não fizesse tornar à casa de Jonatas para morrer ali. Vindo, pois, todos os príncipes a Jeremias e interrogando-o, declarou-lhes conforme todas as palavras que o rei lhe havia ordenado, e o deixaram porque não se revelou o negócio. E ficou Jeremias no átrio da guarda até o dia em que foi tomada Jerusalém, e ainda ali estava quando foi tomada Jerusalém. Jeremias 39. No ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém, e a cercaram. No ano 10º de Zedequias, no 4º mês, aos 9 do mês, se fez a brecha na cidade. E entraram todos os príncipes do rei da Babilônia, e pararam na porta do meio, os quais eram Nergal-Sarezer, Sangar-Nebo, Sarsequim, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag, e todos os outros príncipes do rei da Babilônia. E sucedeu que, vendo-os Zedequias, rei de Judá, e todos os homens de guerra fugiram, então, e saíram de noite da cidade pelo caminho do jardim do rei, pela porta dentre os dois muros, e saiu pelo caminho da campina. Mas o exército dos caldeus os perseguiu, e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e o prenderam, e o fizeram ir a Nabucodonosor, rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, e ali o rei da Babilônia o sentenciou. E o rei da Babilônia matou os filhos de Zedequias em Ribla, à sua vista. Também matou o rei da Babilônia todos os nobres de Judá. E arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze para levá-lo à Babilônia. E os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. E o resto do povo que ficara na cidade, e os rebeldes que se tinham passado para ele, e o resto do povo que ficou, levou Nebuzaradã, capitão da guarda, para a Babilônia. Mas os pobres de entre o povo, que não tinham nada, deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, na terra de Judá, e deu-lhes vinhas e campos naquele dia. Mas Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia ordenado acerca de Jeremias a Nebuzaradã, capitão dos da guarda, dizendo: Toma-o e põe sobre ele os olhos, e não lhe faças nenhum mal. Antes, como ele te disser, assim procederás para com ele. Deste modo, Nebuzaradã, capitão dos da guarda, ordenou a Nebuzasban, Rabi-Saris, Nergal-Sarezer, Rabi-Mag e todos os príncipes do rei da Babilônia. Mandaram retirar Jeremias do átrio da guarda e o entregaram a Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã, para que o levasse à sua casa, e ele ficou entre o povo. Ora, tinha vindo a Jeremias a palavra do Senhor, estando ele ainda encerrado no átrio da guarda, dizendo: Vai e fala a Ebed-Meleque, o etíope, dizendo: Assim diz o Senhor dos Exércitos, Deus de Israel: Eis que eu trarei as minhas palavras sobre esta cidade para mal e não para bem, e se cumprirão diante de ti naquele dia. A ti, porém, eu livrarei naquele dia, diz o Senhor, e não serás entregue nas mãos dos homens perante cuja face tu temes. Porque certamente te salvarei, e não cairás à espada, mas a tua alma terás por despojo, porquanto confiaste em mim, diz o Senhor. Jeremias 52. Era Zedequias da idade de 21 anos, quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. E o nome de sua mãe era Amutal, filha de Jeremias, de Libna. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Jeoaquim. Por esta razão sucedeu que, por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e Judá, ele os lançou fora da sua presença. E Zedequias se rebelou contra o rei da Babilônia. E aconteceu no ano 9 do seu reinado, no mês 10º, no 10º dia do mês, que veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, contra Jerusalém, ele e todo o seu exército, e se acamparam contra ela e levantaram contra ela tranqueiras ao redor. Assim esteve cercada a cidade até ao ano 10º do rei Zedequias. No mês 4º, aos 9 do mês, quando a fome prevalecia na cidade, e o povo da terra não tinha pão, foi aberta uma brecha na cidade, e todos os homens de guerra fugiram e saíram de noite, pelo caminho da porta, entre os dois muros que estavam junto ao jardim do rei, porque os caldeus estavam contra a cidade ao redor, e foram pelo caminho da campina.
Mas o exército dos caldeus seguiu o rei e alcançaram Zedequias nas campinas de Jericó, e todo o seu exército se espalhou, abandonando-o. E prenderam o rei e o fizeram subir ao rei da Babilônia, a Ribla, na terra de Amate, o qual lhe lavrou ali a sentença. E o rei da Babilônia degolou os filhos de Zedequias à sua vista, e também degolou a todos os príncipes de Judá em Ribla, e arrancou os olhos a Zedequias, e o atou com 2 cadeias de bronze, e o rei da Babilônia o levou para a Babilônia, e o conservou na prisão até o dia da sua morte. E no 5º mês, no 10º dia do mês, este era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei da Babilônia a Jerusalém, e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também a todas as casas de Jerusalém, e incendiou todas as casas dos grandes, e todo o exército dos caldeus, que estavam com o capitão da guarda, derribou todos os muros que rodeavam Jerusalém. E os mais pobres do povo, e a parte do povo que tinha ficado na cidade, e os rebeldes que se haviam passado para o rei da Babilônia, e o resto da multidão, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou presos. Mas dos mais pobres da terra deixou Nebuzaradã, capitão da guarda, ficar alguns para serem vinhateiros e lavradores. Quebraram mais os caldeus as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor e as bases, e o mar de bronze que estava na casa do Senhor, e levaram todo o bronze para a Babilônia. Também tomaram os caldeirões e as pás e os garfos e as bacias e os perfumadores e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. E tomou o capitão da guarda os copos e os incensários e as bacias e os caldeirões e os castiçais e os perfumadores e as galhetas, tanto o que era de puro ouro como o que era de prata maciça, as 2 colunas e o único mar e os 12 bois de bronze que estavam no lugar das bases e que fizeram o rei Salomão para a casa do Senhor. O bronze de todos estes utensílios era sem medida. Quanto às colunas, a altura de uma coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados a cercava, e era a sua espessura de 4 dedos, e era oca. E havia sobre ela um capitel de bronze, e a altura do capitel era de 5 côvados, e a rede e as romãs em roda do capitel. E tudo era de bronze, e semelhante a esta era a outra coluna com as romãs. E havia 96 romãs em cada banda. As romãs todas eram um cento em roda da rede. Levou também o capitão da guarda a Seraías, o sumo sacerdote, e a Sofonias, o segundo sacerdote, e aos 3 guardas do umbral da porta. E da cidade levou um eunuco que tinha a seu cargo agente de guerra, e a 7 homens, dos que viam a face do rei, que se acharam na cidade, como também o escrivão mor do exército, que registrava o povo da terra para a guerra, e mais 60 homens do povo da terra que se acharam no meio da cidade. Tomando-os, pois, Nebuzaradã, capitão da guarda, os trouxe ao rei da Babilônia a Ribla. E o rei da Babilônia os feriu e os matou em Ribla, na terra de Amate. Assim Judá foi levado da sua terra para o cativeiro. Este é o povo que Nabucodonosor levou cativo no 7º ano, 3.023 judeus. No ano 18º de Nabucodonosor, ele levou cativas de Jerusalém 832 almas. No ano 23º de Nabucodonosor, Nebuzaradã, capitão da guarda, levou cativos dentre os judeus 745 almas. Todas as almas são 4.600. Sucedeu, pois, no ano 37º do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês 12º aos 25 do mês, que Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano 1º do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. E falou com ele benignamente e pôs o seu trono acima dos tronos dos reis que estavam com ele em Babilônia. E lhe mudou as vestes da sua prisão, e Joaquim comeu pão sempre na sua presença todos os dias da sua vida. E quanto ao seu tratamento, foi-lhe sempre dado o tratamento comum do rei da Babilônia, a sua porção cotidiana, até o dia da sua morte, todos os dias da sua vida. 1 Pedro 2.
Deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas, e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provastes que o Senhor é benigno. E, chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que ponho em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço, e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, vós que, em outro tempo, não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação pelas boas obras que em vós observem. Sujeitai-vos, pois, a toda ordenação humana por amor do Senhor, quer ao rei, como superior, quer aos governantes, como por ele enviados para castigo dos malfeitores e para louvor dos que fazem o bem. Porque assim é a vontade de Deus, que fazendo o bem, tapeis a boca à ignorância dos homens loucos, como livres e não tendo a liberdade por cobertura da malícia, mas como servos de Deus. Honrai a todos, amai a fraternidade, temei a Deus, honrai o Rei. Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor ao Senhor, não somente ao bom e humano, mas também ao mal, porque é coisa agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, sofra agravos, padecendo injustamente. Porque que glória será essa, se pecando sois esbofeteados e sofreis? Mas se fazendo o bem sois afligidos e sofreis, isto é agradável a Deus. Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas. O qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. Porque éreis como ovelhas desgarradas, mas agora tendes voltado ao pastor e bispo da vossa alma.